Na reportagem de hoje sobre o combate ao bullying no ambiente escolar, vamos saber a importância em oferecer ajuda não apenas ao aluno que é perseguido, mas também à pessoa que pratica os atos de violência. É comum que a escola e os pais atuem de forma a oferecer suporte àqueles que são oprimidos pelos colegas. Esse apoio é importante, mas além dele, também é necessário conhecer e entender o aluno que pratica o bullying. Se isso não for feito, as medidas tomadas serão apenas paliativas, já que serão incapazes de mudar o comportamento do adolescente. Não adianta somente punir. É preciso investir na educação para acabar com o ciclo de abusos. Antigamente, todo mundo entrava na brincadeira, né? Um fazia a brincadeira e todo mundo entrava na corda. Hoje em dia, um faz a brincadeira, os outros já falam: epa, pode parar, isso aí é bullying, vamos parar com essa brincadeira, não dá mais, não dá para brincar desse jeito, isso não é brincadeira. Então, com certeza, muda a postura deles. Para a coordenadora do NAP, o jovem que pratica o bullying não deve ser visto como criminoso. Ela acredita que o agressor também precisa de acompanhamento profissional, para que a escola e até mesmo os pais possam compreender o que motiva os atos de violência física ou verbal. É preciso acolher o intimidador. O agressor é sempre visto como bandido e nem sempre é assim. Quando a gente tem o agredido e tem o agressor, a gente precisa cuidar não só do agredido, mas do agressor também. Geralmente, o adolescente que faz o bullying, ele precisa de apoio também. Às vezes ele está sofrendo alguma situação no ambiente familiar dele ou também na escola e não está sabendo como lidar com isso. Então ele tem a necessidade de autoafirmação e aí é quando ele agride o outro para se sentir melhor. São crianças também, os agressores também são adolescentes, também precisam de apoio, né, da escola. Tem muita gente que as pessoas que praticam também precisam de ajuda, porque eles também se acham muito só por rebaixar uma pessoa, e eles também precisam de ajuda. Também já pratiquei bastante e me arrependo bastante disso também, porque foi uma prática que eu tive consciência do que eu estava fazendo e mesmo assim eu fiz. Então é importante que a gente preste muita atenção, né? Que a gente desenvolva a criatividade, qualquer sinal de bullying que a gente busque conversar, que a gente busque pegar a energia desse jovem e investir em algo que ele seja bom. Isso é muito importante, porque o jovem que passa por a situação de bullying, ele só começa a enxergar o lado negativo dele. Ou eu sou gordo, eu sou burro, eu sou feio, eu sou magro demais, eu sou baixo demais, eu sou alto demais, e ele não consegue enxergar as potencialidades dele. Então, a escola pode fazer isso, os pais podem fazer isso, que é investir no potencial desse jovem. Muitas vezes auxiliar que esse jovem descubra o potencial que ele tem, para que não chegue ele a acreditar que o único potencial que ele tem é fazer mal para o outro também. Vale a pena trabalhar todos os lados, e principalmente o agressor, né? Por que disso? Por que ele está causando esse sofrimento para a vítima? No sentido assim, o que traz na cabecinha dele, o pensamento dele, faz com que ele humilhe o outro, né? Ou promova atitudes de violência, que vai contra os nossos princípios escolares, né? Com a ideia da questão social nossa, que a gente promove tantos encontros, movimento da escola, todo em relação a manter o contato com o outro. E dessa forma não é a melhor forma de você ter amigos. A gente sempre tenta envolver, no meu poema, eu sempre tento envolver amizade com bullying, porque meio que tem uma ligação entre os dois, que a amizade é uma coisa que a gente tem que ter no dia a dia. A gente depende da amizade para conseguir, como é que se diz, ter convivência no dia a dia. E o bullying é uma prática que também está no dia a dia, infelizmente está no dia a dia, né? E tem a ver com a amizade, mas de um outro lado, o inverso. Embora o perfil do adolescente perseguido normalmente seja o de uma pessoa passiva e que não reage aos insultos, em algumas situações, os constantes ataques e agressões podem fazer com que a situação se inverta. Como isso acontece? Né? Quando saber que isso está prestes a acontecer? É algo muito difícil, né, da gente identificar, porque se esse jovem sofreu calado, né, se ele foi retendo todo o sofrimento, sem dividir com ninguém, sem se sentir compreendido, ele pode entender que ele não tem nada a perder e que ele possa ter o direito de fazer para os outros aquilo que fizeram para ele. Né? Então, a gente chama um comportamento passivo-agressivo, né, que daí ele sai da passividade para o comportamento agressivo, mas em alta escala. Porque o que mais acontece, o que a gente mais encontra,
é que esse comportamento aconteça ao mesmo tempo, né? O adolescente, ele é passivo e agressivo ao mesmo tempo. Então, ele é passivo de sofrimento daqueles que ele considera superior, mais fortes do que ele, mas ele também provoca sofrimento naqueles que ele considera inferiores a ele, né? Então, eu tenho direito, fazem isso comigo, eu posso fazer isso com ele. No Brasil, as agressões nas escolas que evoluem para ataques armados e com vítimas fatais não são tão comuns, mas em alguns casos, infelizmente, isso acontece. Uma das ocorrências com maior repercussão nacional aconteceu no Rio de Janeiro em 2011 e ficou conhecida como o Massacre de Realengo. Um jovem de 23 anos, armado com 2 revólveres, invadiu uma escola municipal e matou 11 estudantes, com idade entre 13 e 16 anos. Outros 13 foram feridos durante o ataque. Segundo relatos de pessoas próximas ao atirador, ele foi alvo de constantes intimidações e humilhações na época do colégio. Nos Estados Unidos, esses ataques armados em escolas e universidades acontecem com maior frequência. Chega a ser comum ver nos noticiários que um adolescente entrou em uma instituição de ensino portando arma e abriu fogo contra quem cruzasse seu caminho. Na maioria dos casos, o assassino era vítima de maus tratos no ambiente escolar. Então, trazer para dentro da escola um ambiente saudável, né, buscar fazer amigos e não inimigos, né, aqui todos estamos para aprender. Então, nesse sentido, assim, essas relações têm que ser cada vez de uma forma mais saudável possível, né, evitando mesmo que situações assim difíceis da gente controlar, né? Não é tudo que a gente controla, mas no sentido da gente observar uma atitude que é incoerente com o nosso contexto, a gente observando, a gente entra em contato com os alunos para prevenir, saber o que está acontecendo, para não chegar ao extremo, né, de consequências mesmo e traumas que a pessoa possa levar ao longo da sua trajetória de vida. Just out of curiosity, why do they bully? What's the point of it? Why do you find joy in taking innocent people and finding a way to be mean to them? It's not okay. A adolescência, por ser uma etapa de transição entre a infância e a vida adulta, é uma fase de formação pessoal e de busca pela personalidade. Nesse aspecto, a presença dos pais é fundamental para a construção do caráter e do poder de superação desse jovem. Já a ausência da família, além de fragilizar o laço afetivo, permite que as redes sociais e, consequentemente, pessoas estranhas se tornem os confidentes de adolescentes que precisam de algum tipo de apoio emocional. E hoje o que a gente verifica é o seguinte, é que os pais, na maioria das vezes, não sabem executar o seu papel de pai. E os filhos não sabem a quem recorrer. Né? Então, hoje, o melhor amigo de um adolescente pode não estar na escola, pode estar o quê? Numa rede social. Então, ele vai lá e aí, de repente, ele faz um relato do que está acontecendo, do que ele está sentindo, o sofrimento dele. E aí, algumas pessoas comentam lá, não faz isso, olha, tem pessoas que gostam de você. E aí, fazem comentários positivos para ele. E isso pode ser um apoio, pode ser uma rede alternativa, mesmo de pessoas desconhecidas, que tirem ele daquilo, que tirem ele daquela situação. Mas, por outro lado, na internet também, a gente está por trás de um computador, a gente está por trás de um celular, a gente nunca sabe com quem a gente está lidando. Então, ele pode ter o inverso. Então, ele pode ir lá e pedir um auxílio, pedir uma ajuda, e aquelas pessoas começarem a fazer comentários talvez tão ofensivos ou ainda mais do que acontece na escola, no trabalho, em qualquer tipo de ambiente que ele já esteja sofrendo. E a gente sabe que parece um estopim o bullying. Começa, um fala, daí o outro já falou, já teve coragem, fala assim, então eu vou falar também, ninguém sabe quem sou eu, principalmente se for de fora, e aí começa outro e outro e outro, e eles começam a apoiar, na verdade, às vezes até um suicídio, alguma coisa muito mais séria. E é por isso também que é importante os pais, né, principalmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes, conseguirem ter acesso a isso, enxergar o que o filho está escrevendo e quem está comentando ali as coisas do filho. Na edição de hoje você viu, Jacareí vai receber mais de 4 milhões de reais em verba para obras de infraestrutura do município. De cada 4 pessoas que tentam se matar no país, uma consegue tirar a própria vida. E viu também mais uma reportagem da série sobre o combate ao bullying. Esses foram os destaques da edição de hoje do Repórter Setorial. Você pode rever todas as nossas reportagens em nossas redes sociais, pelo Facebook e também pelo nosso canal no YouTube.
Uma nova edição do Repórter Setorial volta amanhã. Até lá.